Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você, querida irmã, no canal de nossa comunidade. Você que nos acompanha todo dia na meditação do Santo Evangelho. Quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar e nos acompanhar nas nossas redes sociais, para que juntos possamos levar a palavra de Deus a mais corações. Hoje, terça-feira, dia 30 de novembro, a igreja celebra Santo André, apóstolo. Vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos do 18 ao 22. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, os seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje a igreja celebra Santo André, apóstolo, né? Santo André que significa homem forte, irmão de Pedro, que era discípulo de João. Quando ouviu, João proclamar: eis o Cordeiro de Deus, quis conhecer Jesus e deixou então de ser discípulo de João e passou a ser discípulo de Jesus, Desde então não o abandonou mais. André é aquele que na multiplicação apresenta o menino, o menino que possuía os 5 pães e os 2 peixes. Santo André que viveu a sua vocação, que amou Jesus e seguiu Jesus, e por causa do anúncio do Evangelho foi crucificado numa cruz em forma de X. Que possamos louvar a Deus pela vida do apóstolo André e possamos imitar também os seus ensinamentos. Meus irmãos, e no Evangelho de hoje nós vemos aqui o chamado dos 4 primeiros discípulos. Pedro, André, Tiago e João, Vemos que Jesus chama primeiro Pedro e André. Interessante o relato de Mateus, porque quando Jesus chama, então, os apóstolos, ele os chama antes de dizer ou de fazer qualquer coisa, Ele, estando a caminhar, viu 2 irmãos, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então, nós vemos aqui Jesus que chama estes 2 homens, dentro das suas ocupações cotidianas, dentro daquilo que eles estavam habituados a viver e a fazer. E chama antes mesmo de realizar qualquer milagre, qualquer prodígio, E aqui o evangelista quer também nos falar, quer nos ensinar, que nada pode antepor a Cristo. Nenhum dos nossos afazeres, Seguir Jesus por aquilo que Ele é, a voz que chama, que atrai, No seguimento de Cristo, nós precisamos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, antes de todas as ocupações. Precisamos viver a nossa fé, a nossa oração, a vida espiritual, a vivência dos sacramentos, antes de qualquer coisa. É isso que deve antepor todas as coisas do cotidiano da nossa vida, Eles lançavam as redes no mar, ou seja, era o ofício, era a profissão deles,
O próprio evangelista diz isso, pois eram pescadores, né? E ouvindo Jesus, acolhem o chamado de Jesus. Imediatamente deixam as redes e os seguem, né? Interessante que o evangelho, porque Pedro e André, eles não haviam visto Cristo fazer nenhum milagre, né? Não tinham ouvido nenhum prêmio que eles iriam receber, né, a respeito da vida eterna. Mas com a única ordem do Senhor, eles esquecem tudo o que pareciam possuir, porque o seu ofício ali de pescadores, né, ali o trabalho com as redes, era tudo aquilo que eles possuíam para viver. Era dali que eles tiravam o sustento da sua família, né? Aquilo ali identificava o que eles eram, a sua essência, né? Então nós devemos ver que qualquer afeto do nosso coração, né, deve estar primeiro voltado para o Senhor, né? Voltados para Deus. Observe que ele chama, né, de 2 em 2. Primeiro chamou Pedro e André, depois chamou Tiago e João, né? A mesma forma como Jesus em outro momento vai enviá-los de 2 em 2. E seguindo o evangelho, continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, que estavam no barco com o seu pai. Estavam consertando as redes. E eles deixaram imediatamente o barco e o pai, né? Aqui Jesus não faz uma promessa como faz a Pedro e a André. Ali eles dizem, né? Eu vos farei pescadores de homens. Foi uma promessa que Jesus fez a eles. E eles deixaram tudo e o seguiram. Aqui, né? Jesus não lhes promete nada, mas a obediência à voz do Senhor imediatamente faz com que eles creiam, acreditem naquela voz e deixem, né? E deixem os parentes, deixem os pais. E 3 coisas aqui nos revela o Evangelho que devem deixar aqueles que seguem a Cristo, né? Primeiro, os atos carnais que nós podemos figurar pelas redes. Depois, o barco, a matéria mundana. E aqui no chamado de João e Tiago, nós vemos a família, né, que é figurada pelo pai. Deixaram, pois, tudo para seguir Jesus, para se tornarem aqueles que iriam anunciar ao mundo o que viram e o que ouviram. Meus irmãos, nós precisamos viver a nossa fé, escutar a voz de Deus, ser obediente e retirar da nossa mentalidade qualquer interesse. Porque os apóstolos aqui, estes 4 homens, eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam o que Jesus poderia lhes dar. Simplesmente eles ouviram o Senhor. Nós precisamos romper com toda essa mentalidade da prosperidade, que Deus precisa me dar algo para que eu possa servir, para que eu possa viver o chamado de Deus, né? Mas com gratuidade, corresponder ao chamado de Deus, por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor à palavra. Ser obediente e abandonar tudo o que impede que eu viva esse chamado de Deus. Ter coragem, esses homens foram corajosos, mas se deixaram guiar por Deus. Nós, nos tempos de hoje, precisamos dessa coragem. Precisamos ter essa ousadia de não temer nada e ir ao encontro do Senhor, nos tornarmos seus discípulos e anunciarmos a sua palavra. Peçamos então, pela intercessão de Nossa Senhora, esta graça. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um santo dia, Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.